Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. No tema da aula de hoje, nós iremos falar sobre a comunidade e a sociedade. Vamos lá? Bom, gente, se vocês pudessem escolher onde vocês gostariam de viver, vocês viveriam em meio a uma comunidade, uma tribo indígena? Vocês viveriam no meio de uma vila em cima da montanha? Ou vocês prefeririam viver num centro urbano extremamente movimentado? Bom, de maneira geral, pessoal, a vida nas cidades ela tem diversas vantagens, como por exemplo, a maior oportunidade de emprego, fácil acesso a setores importantes do desenvolvimento humano, como a questão da saúde, acesso à educação, acesso aí a diversas lojas e produtos, uma vida um tanto mais agitada. Porém, a vida nas cidades também tem o seu lado negativo, que é o quê? O ritmo vertiginoso, o ritmo muito acelerado, muitas vezes estressante, a poluição, o excesso de trabalho, que parece que você está trabalhando o tempo todo e nunca tem tempo para você, para pensar em si mesmo. A violência urbana, que é muito maior nos centros urbanos do que nas regiões mais afastadas, o trânsito caótico, que você perde horas e horas nas ruas para ir de uma região a outra. E é lógico a questão da solidão. Durante a nossa vida nas cidades, a gente se depara muito com essa questão da solidão. Por quê? Porque a gente está o tempo todo correndo. Nós não nos permitimos dar espaço para nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. A gente está sempre atrasado para chegar em algum lugar. E isso acaba sendo muitas vezes uma vida muito solitária no meio aí de milhares de pessoas. Bom, e aí na década de 60 nos Estados Unidos surgiu o movimento hippie. Esse movimento foi iniciado aí por jovens que queriam se afastar de toda essa questão da vida das cidades, dessa correria, da ideia do consumismo, de que você comprar, de que você ter dinheiro é que vai te trazer felicidade. Então esse movimento ele veio para se afastar de todas essas questões. E aí esse movimento acabou sendo formado por pessoas que negaram todo esse mundo capitalista, toda essa correria do consumismo e resolveram viver de uma maneira mais simples, com mais ligação com a natureza, vivendo numa comunidade mesmo, de um ajudar o outro. E dessa forma eles se reorganizaram a partir de novos valores culturais. Esse tipo de vida acabou não durando muito tempo. Na década de 60 mesmo, algumas pessoas acabaram voltando para o sistema capitalista, porém ainda hoje em quantidades menores a gente tem pessoas que acabam adotando esse estilo de vida, de viver de uma forma mais simples, de ter mais contato com a natureza, em respeito à natureza e de viver mesmo numa comunidade no qual um acabe contribuindo para o crescimento do outro. Bom, e aí falado isso, nós temos alguns conceitos importantes. Por quê? Porque a gente vive falando de sociedade, de comunidades, mas o que seria, na verdade, cada um desses termos? Então, comunidade e sociedade, eles são termos aplicados para designar organizações, formas de organização social que têm dimensões diferentes, tá bom?
Então, no caso aqui, sociedade, gente, é um termo utilizado para traduzir um grupo de pessoas que compartilham uma cultura e um território definido, como é o caso, por exemplo, do território brasileiro. Então, dentro do território brasileiro, a gente tem um conjunto de pessoas que compartilham da mesma cultura, das mesmas normas, das mesmas regras. Quais são as características da sociedade? Então, de acordo com Ferdinand Tonis, uma sociedade ela é formada por um conjunto de leis, de regulamentos racionalmente elaborados, para que possa haver de fato aí um convívio social. Então, as relações sociais formalizadas e impessoais. Então, o que acontece? No caso de uma sociedade, a maioria das relações sociais que são estabelecidas são relações impessoais, relações mais distanciadas. Tá? Os indivíduos eles não dependem diretamente um dos outros para o seu sustento, para a sua sobrevivência. E muitas vezes dentro de uma sociedade, os indivíduos não estão comprometidos moralmente entre si. Então, muitas vezes você não se sente responsável pelo outro, principalmente quando o outro é uma pessoa distante de você. Comunidade, gente. Comunidade é um grupo limitado de pessoas que vão coexistir e se relacionar. Essas pessoas vão apresentar uma série de semelhanças, tá bom? Então, comunidade é um número de pessoas menor, tá? Do que a sociedade, e essas pessoas geralmente vão apresentar semelhanças, elas vão ter características em comum. Elas vão ser todas iguais? Não, mas elas vão acabar tendo características em comum com relação à forma de pensar, às vezes até mesmo a forma de se vestir. Então vai acabar agrupando pessoas que têm ideias em comum. Como identificar aí uma comunidade, gente? Então, a comunidade ela é pautada pela sua nitidez, ou seja, são limites territoriais da comunidade, onde ela começa, onde ela termina, do ponto de vista aí do espaço geográfico, tá? Então, uma comunidade você consegue estabelecer aí com nitidez esse espaço geográfico. Ela também é marcada pela pequenez. Pequenez seria a ideia de que a comunidade seria uma unidade de pequenas dimensões, seriam poucas pessoas aí. Então, seria no caso uma aldeia, um conjunto de aldeias ou uma sociedade hippie. Nós temos também a questão da homogeneidade. Então, o que acontece? As atividades desenvolvidas por pessoas do mesmo sexo, da mesma faixa de idade, assim como suas expectativas, elas são muito parecidas entre si. O modo de vida de uma geração é semelhante à da geração anterior. Então, o que acontece? Basicamente, nessa ideia de homogeneidade, é aquilo que estávamos falando anteriormente. Eles acabam tendo características em comum. Então, basicamente, as pessoas do mesmo gênero têm uma função específica dentro da sociedade, agem de determinada forma, você não vê um distanciamento muito grande de uma geração para a outra, ok? E nós temos as relações pessoais. As relações pessoais, elas são marcadas principalmente pelo contato primário, ou seja, em uma comunidade as pessoas se relacionam por meio dos vínculos pessoais, diretos e geralmente têm aí um caráter afetivo ou emocional. Então é aquela ideia de numa comunidade acabar ajudando para o crescimento do outro. Bom, um novo tipo de comunidade.
Recentemente, pessoal, os meios de comunicação, eles passaram a utilizar o conceito de comunidade de uma forma muito diferente da original, de uma forma bem distanciada aí da original. Então, eles usam o termo comunidade para microgrupos, que seriam o caso aí de algumas tribos urbanas, como o grupo dos skatistas, o grupo dos roqueiros, funkeiros, surfistas. Então as pessoas começam a utilizar o termo comunidade para essas tribos urbanas que estão se formando. Mas uma outra comunidade que também está sendo utilizada é a ideia das comunidades virtuais, que são aquelas relações sociais estabelecidas através das tecnologias e os meios de comunicação. E aí então nós temos um novo conceito interessante para análise dentro da sociologia, que é a cybercultura. A cybercultura é um fenômeno recente e ele tem uma expansão contínua. Conforme as tecnologias vão avançando, vão se desenvolvendo, a cybercultura também vai acabar crescendo, acompanhando esse desenvolvimento. E por ser um crescimento muito rápido e contínuo, ela acaba crescendo sem regras, sem limites ainda definidos. Então, esse crescimento, ele acaba sendo um crescimento bem desordenado e acaba gerando alguns problemas dentro da sociedade. Bom, gente, a cybercultura, ela funciona a partir de uma comunicação espontânea, sem que se saiba quem é e onde está o outro. Ou seja, você consegue conversar com as pessoas em diferentes regiões do mundo e muitas vezes você não sabe exatamente quem é. Você pode estar conversando com pessoas completamente desconhecidas, que você nunca viu, pessoas que na realidade são de uma forma, mas virtualmente se passam por ter outras características. Então existem aí, no caso da cybercultura, muitas pessoas que inventam ser um indivíduo dentro do cyberespaço. Então você pinta características físicas que você gostaria de realmente ter, você acaba tendo uma personalidade que não condiz com a sua personalidade quando você está no presencial, no ao vivo. Então a cybercultura, ela abre espaço para você inventar um novo ser, ou ser aquilo que você desejaria, mas que você realmente não é. E isso gera uma série de problemas dentro da sociedade. Por quê? Porque você tem aí o distanciamento muito grande entre os indivíduos e você tem algumas pessoas que se utilizam desse cyberespaço para cometer crimes. Por exemplo, muitos pedófilos utilizam o cyberespaço, os mecanismos de comunicação, para estar atraindo e conversando com crianças e montando ali uma armadilha para essas crianças. Então, como você não tem especificamente como verificar a realidade dentro do cyberespaço, isso se torna um local muito perigoso, uma vez que você também não tem regras bem definidas. Bom, gente, dentro da cybercultura, a presença física ela deixa de ser uma das pré-condições para se realizar o contato. Então você faz tudo virtualmente, você não precisa ter um contato real com o indivíduo. Isso gera uma solidão ainda maior. Por quê? Porque você só tem contatos sociais por meio das redes sociais, por meio dos mecanismos aí os mecanismos tecnológicos. Então você faz compra
pela internet, você faz amigos pela internet, toda a sua vida social fica restrita ali ao cyberespaço. E dentro desse cyberespaço tem uma outra questão que nós também precisamos citar, que conversa muito com o tema que nós falamos anteriormente sobre o preconceito, que é justamente o cyberbullying. Por essa questão da cybercultura, o cyberespaço não ter uma regra definida, muitas pessoas utilizam esse espaço para difamar outros indivíduos. Então as pessoas se sentem protegidas ali para poder falar o que quiser, e nesse falar o que quiser acabam afetando a vida do outro de maneira negativa. E dessa forma a gente tem a questão do cyberbullying, que é você utilizar esse espaço virtual para fazer bullying através de ofensas ou pressões psicológicas a um outro indivíduo. E isso pode gerar consequências gravíssimas, como depressão e até mesmo o suicídio. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.